Quem foi Aleister Crowley e qual a sua influência no mundo em que vivemos hoje? Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês podem ver, eu estou de volta aqui no meu cantinho antigo. Estou muito feliz porque eu estava com saudade aqui do meu quadro. Esse meu quadro, inclusive, eu gosto muito dele por quê? Porque ele tem a imagem do Big Brother, que nem o livro do George Orwell, 1984. E ele tá falando assim, Big Brother, nós, ou seja, nós, o povo, estamos assistindo você, ao invés do contrário. Então ele, tipo... alguma coisa ligada com essa questão de anti-establishment, tipo de anti-sistema, contra o sistema. Mas enfim, o vídeo de hoje é um vídeo muito importante. Por quê? Porque o Aleister Crowley, ele é uma figura que quando você entende ele, quando você conhece ele, você começa a entender muita coisa sobre o mundo de hoje. Porque a influência dele foi enorme. Ele é um cara que nasceu aí no final do século XIX e viveu até mais ou menos metade do século XX, e ele influenciou todos os aspectos da nossa vida moderna, principalmente a música, coisas culturais. Esse cara, ele era um ocultista, ele era um poeta, ele era um escritor, e a história dele é longa, mas é interessante. Inclusive eu tô aqui para esse vídeo com um livro que ele escreveu. Esse livro que ele escreveu, que se chama O Livro da Lei, ele é, por exemplo, como um livro religioso para a religião que ele fundou. Então, o Aleister Crowley, ele é um britânico, ele nasceu na Inglaterra de uma família cristã evangelista, e ele nasceu em 1875, ali no final do século XIX. Desde a infância dele, né, eu não vou entrar em detalhes sobre a história da infância dele, mas ele era uma pessoa assim que desde pequeno já ia contra a religião, enfim, e ele se chamava de a Grande Besta 666. Esse era o apelido que ele mesmo deu para ele mesmo. Tanto que o nome dele, Aleister é um nome que significa Alexander, mas em Gaelic. Gaelic é a língua falada por tribos na Escócia, enfim, mas tribos extremamente antigas. E o engraçado é que o nome Crowley, se vocês notarem na mídia hoje, tem muita coisa que... por exemplo, tem aquele seriado lá, Supernatural. Tem aquele outro seriado da Amazon, Good Omens, que o demônio se chama Crowley. Então percebam as referências que a mídia faz. Mas esse cara, então ele era um ocultista, e o que ele fez durante a vida dele, que eu já vou entrar em detalhes sobre isso, ele pegou o ocultismo de vários aspectos. Então ele pegou o misticismo de religiões, ele pegou a cabala, ele pegou o misticismo islâmico também, que é a questão sufi, que assim como o judaísmo também teve grupos que se desviaram do que seria o judaísmo correto, o Islã também tem isso e o cristianismo também tem isso, que são aquelas influências que eu falei. E o engraçado é que quando você estuda o Aleister Crowley, você entende como todas as grandes religiões foram influenciadas. Então ele pegou todo esse misticismo combinado com as religiões do Egito Antigo, dos deuses do Egito Antigo, entre outros assim, coisas como o hinduísmo, né? Tanto que o yoga, já vou falar do yoga também. Então, Aleister Crowley, ele pegou muitas dessas coisas, juntou tudo e criou a própria religião dele, que é baseada na seguinte frase: faça o que você quiser, que se chama Telema, a religião dele, e é baseada nisso. Então, onde que eu já ouvi essa frase? Muitos lugares, enfim. Então, a religião que ele criou, foi um precursor para o satanismo moderno, que fala justamente sobre como você, o ser humano, que é o que ele escreveu aqui nesse livro, deve fazer o que você quiser. Tipo, faça o que você quiser e pronto. E o engraçado é que o Aleister Crowley até baseia essa religião dele na filosofia que tudo é amor. É tipo mais ou menos aquele papo que a gente vê hoje com o pessoal LGBT, enfim. Mas como eu falei, nessa semana eu vou falar de vários tópicos e vocês vão ver como tudo está ligado. Inclusive, eu só quero mostrar para vocês, aqui no final do livro dele, tá escrito assim, então você deve fazer o que você quiser. Esse é o conteúdo aí da lei dele. Daí que fala, o estudo desse livro é proibido, você deve destruir essa cópia após ler, enfim. Então é muita coisa controversial relacionada a esse cara. Só que um dos fatos mais interessantes sobre ele é o seguinte: o Aleister Crowley, além de ser um ocultista, que ele foi considerado um dos 100 britânicos mais influentes da história, ele também era um espião. Ele trabalhava para o Serviço Secreto Britânico, para o MI6. Como que ele trabalhava? Ele é um cara que passou a vida inteira dele viajando, e ele viajou justamente para países que, na época que ele trabalhava no Serviço Secreto, estavam
sendo espionados pelo Reino Unido, incluindo a Alemanha, a própria Itália. O Aleister Crowley foi expulso da Itália pelo Mussolini por ser um cara muito depravado. Então vocês imaginem o nível de depravação desse cara. Então encontrei inclusive nos archives da minha faculdade, eu encontrei um journal que confirma justamente o estudo sobre como o Aleister Crowley era um espião para o governo britânico, para a inteligência britânica. Mas eu te pergunto, por que um cara que se considerava a grande besta 666, ou seja, um satanista, um ocultista, enfim, por que ele trabalhava como espião para o serviço secreto britânico? Interessante isso, né? Pois é. Então vamos falar agora um pouco mais sobre ele. Então ele nasceu numa cidadezinha na Inglaterra, nasceu no dia 12 de outubro de 1875 e morreu no dia 1º de dezembro de 1947. Qual que foi a maior influência desse cara? A maior influência dele está relacionada às religiões do ocultismo. Então, inclusive, outras religiões como Cientologia, que é aquela religião lá do Tom Cruise, é baseada no telema que esse cara criou. Então, ele também participou de várias sociedades secretas, várias mesmo, incluindo uma sociedade secreta chamada The Golden Dawn. Como é que se fala? O pôr do sol dourado, alguma coisa assim. Essa sociedade secreta que é um braço dos Rosicrucians, né, do Rosa Cruz. Inclusive, para quem não viu, eu já fiz um vídeo explicando como as sociedades secretas são a mesma coisa, estão ligadas. Vou deixar o link abaixo na descrição. Então ele participou dessa sociedade secreta, participou de outras também. E ele é um cara que, como eu falei, ele misturou muito misticismo de vários lugares e juntou e criou essa religião dele. Inclusive, uma das coisas que ele se baseou, na verdade, duas coisas. Primeiro foi o livro de Salomão, que Salomão, na época que Salomão era vivo, claro, ele escreveu um livro falando sobre como entrar em contato com espíritos, sobre toda essa questão de magia, que muito da Cabala se baseia nisso. E outro livro também é a questão das conversas com anjos. Lembra que eu mencionei do John Dee? Eu já fiz um vídeo sobre o John Dee, mas o John Dee não foi o único cara que teve essas conversas com anjos. O Aleister Crowley também fez isso, só que eles falam de anjos, mas a gente sabe que na verdade eram demônios. Então, inclusive o Aleister Crowley, ele até chegou ao extremo de comprar uma casa no meio do Lago Ness, na Escócia, para fazer seus rituais. E assim, eu já falei num outro vídeo também que a Escócia é um dos lugares que possui portais para conectar esse mundo com o outro, por isso que a Escócia é muito ligada à magia oculta. Inclusive, o próprio Aleister Crowley foi um dos caras considerado fundador do paganismo moderno, inclusive o Wicca. O Wicca, que é aquela bruxaria light, por exemplo. Então, muita da coisa que a gente vê hoje do ocultismo veio do Aleister Crowley. Só que o problema é que muitas dessas coisas hoje elas são meio que vistas com uma luz positiva, só que não é. Inclusive o pessoal que fala que essa história de satanismo é teoria da conspiração. Se você acha que é teoria da conspiração, estuda esse cara, porque o Aleister Crowley, ele influenciou políticos, músicos, atores, celebridades, ele influenciou um monte de pessoas de alto nível na sociedade britânica, europeia, americana e do mundo inteiro. Então, só que aí que tá a questão interessante. Por que no colégio eu nunca estudei sobre o Aleister Crowley na escola no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem no Reino Unido? Interessante isso, né? Tá, por que será? Porque o Aleister Crowley, ele é a prova viva de que o satanismo existe e de que o satanismo está em todos os níveis do sistema atualmente. Inclusive, o Aleister Crowley, ele chegou a falar de boca cheia, que ele já comeu a carne de mais de 150 meninos. Meninos, por quê? Porque o satanismo também se baseia nessa questão de sacrifícios humanos. Essa questão do sacrifício humano vem de muito tempo atrás. Você pode olhar, os astecas faziam isso, os maias faziam isso. Então, percebam como essa questão, assim, tudo está ligado. E o Aleister Crowley, antes, né, a inspiração dele para escrever esse livro veio em 1904, quando ele fez uma viagem para o Cairo, Egito, com a esposa dele. E daí, enquanto os dois estavam meditando, que é do Aleister Crowley que vem essa filosofia moderna, essa nova filosofia da nova era moderna de meditação, yoga. Yoga é uma prática satanista. Depois eu quero falar mais sobre isso. Mas enfim, então eles estavam meditando lá no Egito e daí ele como é que se fala? Ele entrou em contato com o espírito de deuses antigos do Egito. Então, sabe aqueles deuses que é metade animal, que é metade humano, Horus, enfim. Então, o Aleister Crowley, se conectou com esses espíritos
E daí que ele teve a inspiração para escrever esse livro aqui. Então esse livro ele fala, o livro inteiro, se você for ler, ele em si é uma blasfêmia, ele é cheio de símbolos ocultos, e ele fala justamente sobre fascismo, fala sobre promiscuidade, homens tendo relações sexuais com meninos e meninas. Isso entra na questão que eu vou falar no vídeo de quarta-feira sobre a revolução sexual, porque o sexo não é apenas um ato sexual, o sexo é muito mais do que isso, por isso que o sexo é usado, a perversão sexual é usada no satanismo por conta da energia associada com isso. Então o Aleister Crowley, ele fazia esse tipo de coisa e ele, assim, por que ele ficou tão famoso? Porque nenhuma pessoa antes dele tinha pego toda essa podridão do satanismo, do paganismo, do ocultismo e elevado a tal nível como o Aleister Crowley fez. Ele mesmo falou que a meta dele era ser o cara mais satânico do mundo e ele conseguiu, na verdade, foi isso que ele fez. Popularizou o satanismo e ele, através dele que o satanismo foi adicionado na cultura moderna. Como eu falei, os Beatles eram fãs do Aleister Crowley, tá? E entre outros cantores modernos, outras celebridades, e enfim, então ele escreveu muitos livros também, muitos livros mesmo, e como eu falei, muitos dos movimentos modernos de agora são baseados nele, que são esses movimentos que nem a gente viu na década de 70, dos hippies, né, que estavam com essa questão de meditação, essa questão de yoga, tudo isso, essa questão de faça amor, não faça guerra. Inclusive, como eu falei, o lema do Crowley era tudo é amor, que é o lema hoje do povo LGBT, que quer falar que tudo é amor, né? Tudo é amor, né? Tudo, gênero é fluido, não existe homem e mulher, não. Daqui a pouco eles vão começar a falar o quê? Que pedofilia também é aceitável, né? Porque é amor, né? A gente não escolhe quem a gente ama. Tá, sei. Então, inclusive o próprio Aleister Crowley falou que ele seria o padre dessa nova era chamada Era de Horus. Horus, inclusive, o próprio deus egípcio que ele se inspirou para escrever esse livrinho aqui. Então, percebam como tudo isso, para quem já está acordado e para quem tem o conhecimento, para quem tem crença em Deus, a gente sabe que todos esses espíritos que se comunicaram com o Crowley, enfim, eles eram espíritos satânicos, eles eram, que nem o próprio Islã chama de djinns, enfim. E uma coisa engraçada que eu queria mencionar para vocês, que quando você estuda na questão islâmica, porque como eu falei, todas as religiões têm o seu lado infiltrado, e no Islã, o Islã verdadeiro, não falando do misticismo, do Sufi, não falando disso, o Islã verdadeiro fala que uma das coisas que te aproxima de Deus é a limpeza. Então você ser limpo, você manter tudo limpo, você ter cuidado, isso te aproxima de Deus. E o oposto, ou seja, o misticismo, o pessoal, não são muçulmanos, os muçulmanos pagãos que querem fazer rituais satânicos, o que eles fazem? Eles pegam um Alcorão e eles enrolam em fezes, em coisas sujas, porque a sujeira está associada ao demônio. Então o Aleister Crowley, engraçado que quando você analisa a poesia que ele escreveu, que ele era um poeta, a poesia dele é tão nojenta que eu não tenho nem coragem de repetir, mas ele fala sobre coisas assim, coisas extremamente nojentas, sabe? Ele descreve coisas nojentas. Então percebam como essa questão de sujeira, de inverter o que é bom, de fazer com que coisas que devem ser limpas sejam sujas, que é essa inversão de valores cristãos, inversão de valores judaicos e de valores muçulmanos, essa inversão de valores positivos em valores negativos, que é a base do satanismo. E como eu já falei naquele outro livro, no outro vídeo da maçonaria, como o livro do Albert Pike realmente mostra como o satanismo se influenciou nas três grandes religiões, o Aleister Crowley é um exemplo perfeito disso, porque ele é um cara que nasceu no ambiente cristão, e ele, ao redor, né, durante a vida dele, ele então se inteirou com o misticismo dessas três religiões, do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, com o ocultismo dessas três religiões. E tanto que ele, né, publicou esse trabalhinho dele aqui, The Book of the Law. É um livro assim que eu não vou nem recomendar você ler isso aqui, porque você não tá perdendo nada, é só ele falando coisas, como eu falei, blasfêmias, e assim,
melhor você ler a Bíblia, ou você ler o Torá, ou você ler o Corão, vai estar melhor do que ler isso daqui. Então, para resumir o vídeo, agora eu quero aproveitar e indicar alguns livros. Eu não tenho livro sobre o Aleister Crowley, porque eu realmente nunca tive interesse em ler sobre ele, já que eu sei que ele é uma pessoa maligna. Mas eu quero indicar apenas 2 livros que eu tenho aqui relacionados com esse tema. Um deles eu já indiquei, que é o livro do John Dee, Os 5 Livros de Mistério do John Dee. Por que eu vou indicar esse livro de novo? Porque esse livro aqui, ele mostra a linguagem dos anjos, que é essa linguagem, a mesma linguagem que o próprio Aleister Crowley usou. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, esse é um livro ótimo. Fala também sobre a geometria sagrada. E sobre a geometria sagrada, esse é um dos melhores livros que eu já encontrei, só que ele está em russo. Mas ele explica muito bem a geometria sagrada e ele liga com a história do Egito Antigo. Como eu falei, o Egito Antigo é chave para entender o que está acontecendo no mundo. E o Aleister Crowley foi um dos caras que entendeu isso, tanto que ele passou um tempo lá no Egito, ele passou um tempo na China, ele passou na Índia, ele viajou, mas no Egito foi quando ele conseguiu se conectar com esses espíritos e de lá tirar todas essas ideias de a nova era de Horus, que ele estaria então começando, que é essa nova ordem mundial que a gente vê acontecendo agora, que é com essa nova ordem mundial, com esse olho de Horus, justamente. Então percebam como tudo está conectado. Eu também vou deixar lá no Patreon, vou disponibilizar o artigo acadêmico que fala sobre Aleister Crowley ser um espião do governo britânico, e não precisa falar mais nada, né, gente? O próprio nome do cara, Aleister Crowley, a grande besta 666. A gente sabe que na Bíblia fala justamente que o número da besta é 666. E no Alcorão também fala que o número da besta é 666. Então percebam todas as conexões aí. Então vou resumir o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Agora eu ainda estou tentando descobrir como usar a minha câmera nova, por isso que eu ainda estou gravando aí no celular. E, bom, gente, como eu falei, tem muita coisa interessante vindo por aí. Essa semana tem uma surpresa muito legal para vocês. E também eu vou fazer os vídeos dando meio que continuidade a esse tópico para que vocês percebam como tudo está ligado. E não se esqueçam também de visitar o Patreon para vocês terem um pouco mais de acesso, principalmente no ramo de artigos acadêmicos, que eu sempre vou estar compartilhando aí ligado aos temas dos vídeos que eu faço. E lembrando também que o tema desse mês de setembro no Patreon para os vídeos acadêmicos é sobre o Vladimir Putin. Vai ser um dossiê que eu vou estar fazendo sobre o Putin. E também eu vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser fazer qualquer tipo de doação. Lembrando que todo o dinheiro que eu recebo com doação, até mesmo com o YouTube ou com o Patreon, eu uso esse dinheiro para investir de volta no canal, para marcar viagens, enfim, mostrar coisas, lugares para vocês, comprar equipamento novo, enfim. Então, mais uma vez, muito obrigada, pessoal, pelo apoio enorme de vocês, agora aí com 200 mil inscritos, cada vez mais subindo, e continuem aí curtindo, comentando, compartilhando, que vocês já me ajudam muito. Mais uma vez, muito obrigada e tenham um ótimo dia.